Bom dia a todos, tudo bem? Espero que vocês tenham feito uma boa viagem. Bom, é claro que vocês já viram o que aconteceu com o Banco Master, um caso lastimável. Por isso que eu reuni vocês aqui, representantes do Banco Central, do Ministério da Fazenda, porque nós precisamos fazer uma análise fria, técnica e conjunta acerca do caso. A gente precisa avaliar seus riscos potenciais de transmissão sistêmica e discutir as medidas que já foram adotadas. E, claro, os próximos passos que nós temos que dar para preservar o sistema financeiro brasileiro. Antes de aprofundarmos a nossa análise, é essencial contextualizarmos o caso do Banco Master para justamente compreender os fatores que levaram à sua atual situação. A trajetória do banco nos últimos anos, sua estratégia de captação e a composição da sua carteira de ativos nos ajudam a entender um pouco melhor sobre como a crise se desenvolveu e ganhou proporções tão relevantes para o sistema financeiro. Como é de conhecimento geral, o Banco Master, que é uma instituição de médio porte, enfrentou recentemente uma crise aguda de liquidez e posteriormente de solvência. O banco acumulou mais de 50 bilhões em CDBs emitidos, com 12 bilhões vencendo em curto prazo. A sua carteira de ativos era composta majoritariamente por precatórios e empresas fragilizadas, o que agravou a sua capacidade de honrar com compromissos, principalmente aqueles de curto prazo. A partir de março de 2025, a dificuldade de pagamento de dívidas e a elevação do custo de captação também foram fatores que mostraram o agravamento do risco de liquidez, piorando em abril, com uma corrida bancária e um pedido oficial de ajuda emergencial ao Banco Central. Muito bem colocado, ministra. Bom, agora feita essa contextualização, acho importante, senhores, a gente escrever uma linha do tempo aqui, estabelecer para a gente poder entender bem onde começou essa crise, né? Bom, no final do ano passado, 2024, o Banco Master possuía por volta de 4,6 bilhões em reserva. Porém, ao longo de 2025, vários passivos começaram a vencer, totalizando 16 bilhões de reais. Além disso, uma forte intensificação de saques de portadores de CDB foi notada, totalizando 10 bilhões. Ou seja, 26 bilhões em cima desses 5 bilhões não foi suficiente para o banco, totalizando uma crise de liquidez. E aí, em abril, nós do Banco Central fomos obrigados a liberar uma ação emergencial para fortalecer o crédito e a liquidez do banco, para não quebrar o sistema financeiro. Em maio, apesar desse apoio institucional, nossos relatórios indicaram uma deterioração ainda maior do índice de Basileia do banco, sinalizando uma evolução do risco de liquidez para agora um risco de solvência, senhores. Agora, ao final de maio, houve uma redução no fluxo de saques, porém a fragilidade estrutural do banco permanece sob a nossa rigorosa supervisão. Agora vamos passar para o diagnóstico técnico da crise do Banco Master, que exige uma análise sobre duas frentes de extrema importância. A liquidez, que representa justamente a capacidade imediata de honrar os compromissos de curto prazo, e a solvência, que diz respeito à saúde patrimonial da instituição no longo prazo. O diagnóstico técnico confirma que, inicialmente, o caso se tratou de um problema clássico de liquidez. A saída repentina de depósitos comprometeu as reservas do banco, que caíram de 5,4 bilhões para apenas 1,2 bilhão entre dezembro de 2024 e abril de 2025. Além disso, o problema evoluiu para uma crise de solvência, conforme demonstrado pela queda no índice de Basileia, que foi de 12,5% para 8,2%, abaixo do nível mínimo regulatório para bancos de médio porte. Após entendermos o diagnóstico técnico, podemos seguir para a próxima parte, que seria a transmissão de risco para os investidores. Teremos a transmissão de risco indireta, que seria, por exemplo, a falta de confiança no mercado, e a transmissão direta, que seria investidores de CDB que investiram mais de 250 mil, que é o limite garantido pelo FGC.
O FGC garante que cobrirá 250 mil em caso de insolvência e riscos de falta de liquidez no banco. Agora, se uma pessoa tiver mais de 1 milhão no banco, ela perderá, por exemplo, se tiver 1 milhão, ela perderá 750 mil. Então, esse seria um exemplo de transmissão direta de risco em caso de falência de um banco. Também é muito pertinente que a gente considere o efeito confiança, que é o efeito um pouco mais sutil de transmissão de risco, mas ele não é menos perigoso, porque pode afetar também outras instituições financeiras apenas pela percepção de fragilidade no setor. O risco indireto, que acontece pela perda de confiança no sistema bancário, poderia ter provocado uma corrida bancária em também outras instituições de pequeno a médio porte, aumentando o risco sistêmico. Esse fenômeno já foi observado em episódios anteriores, tanto no Brasil quanto no exterior. Além dos riscos de transmissão direta sobre o mercado financeiro, os investidores CDB, o maior risco seria o risco público, significando o FGC tendo que garantir fundos emergenciais de crédito e numa eventual falência do Banco Master, o FGC teria que liberar metade do seu cofre, o tornando vulnerável a futuras crises. Além disso, a intervenção pública amplia o risco moral, pois pode gerar a percepção de que sempre haverá um suporte governamental para bancos em dificuldade. Assim, eles sempre poderão operar em situações como, por exemplo, o Banco Master estava operando, com uma taxa de Basileia muito baixa, e ficar vulnerável a crises, pois o Estado sempre estará lá com o FGC para salvá-los. Frente à gravidade da situação, o Banco Central organizou em abril uma reunião com os principais bancos do Brasil e o FGC, discutindo uma possível aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. O FGC também avaliou a possibilidade de uma linha de assistência de liquidez, enquanto analistas do mercado destacaram que era de fato necessária essa ajuda para evitar justamente o agravamento dessa crise. Algumas opiniões de certos especialistas, como o do investidor Vitor Oliveira, indicaram que a atuação do FGC visava assegurar o pagamento dos compromissos, embora também mostravam, claro, que o Banco Master vinha captando recursos pagando juros bem acima dos praticados pelo mercado. Um aspecto fundamental desse episódio foi sua repercussão sobre a confiança de público e dos investidores. O caso do Banco Master levantou dúvidas sobre a solidez de bancos de médio e pequeno porte, além de fomentar discussões sobre o conceito de too big to fail e os limites da intervenção estatal. Alguns consideram que a intervenção seja necessária para evitar um colapso sistêmico, porém outros, como o colunista Vitor Miziera, apontaram que o Banco Master pode estar se transformando em um exemplo brasileiro de too big to fail, gerando um debate sobre os limites do apoio público a instituições privadas. As críticas estendem-se ao próprio FGC e à regulação bancária, como exposto na postagem de Antônio Carlos Antunes da Silva, que alertou: quem paga a conta como uma instituição quebra? Esse questionamento amplia o debate sobre o risco moral e a necessidade de reforçar a supervisão e a regulação prudencial. Para enriquecer mais a nossa análise, é importante compararmos o caso do Banco Central com outro episódio marcante de uma crise bancária internacional, o colapso do Banco Espírito Santo em Portugal, que aconteceu em 2014. Esse exemplo também nos oferece algumas lições sobre as causas e principalmente as respostas institucionais a crises bancárias. O caso do Banco Master encontra algumas semelhanças relevantes com o colapso do BES em 2014. Por exemplo, ambos os episódios envolveram crises que começaram com problemas de liquidez e, posteriormente, evoluíram para solvência. Ambos os bancos sofreram de perda rápida de confiança dos investidores e também experienciaram corrida bancária. As diferenças principais residem na escala e nas causas. O BES foi envolvido por fraudes e má gestão do grupo que controlava, enquanto o Master foi impactado pela má gestão e o excesso de exposição aos ativos de risco. Em termos da solução encontrada, o BES foi dividido entre o que chamaram de novo banco e banco mau,
enquanto o Banco Master buscou a venda parcial ao Banco de Brasília, evitando a sua total liquidação. Em ambos os casos, a gente ressalta a importância de uma regulação efetiva e de uma supervisão contínua. Por fim, senhores, em base em toda a minha pesquisa e o nosso relatório realizado, cabe a nós apresentarmos as principais conclusões e encaminhamentos, visando o fortalecimento das práticas de supervisão, a mitigação de riscos sistêmicos e a preservação da estabilidade do sistema financeiro nacional. Dentre elas, devemos agora aprimorar os mecanismos de supervisão para bancos de pequeno e médio porte, reavaliar a estrutura e a capacidade do FGC para garantir a sua efetividade e, finalmente, avançar em políticas que reduzam o risco moral, evitando que práticas arriscadas como essa vista no Banco Master se repitam e ou sejam incentivadas pelo Estado, pela expectativa de intervenção estatal. Seguiremos monitorando a situação do Banco Master e seu impacto sobre o sistema financeiro. Nós reiteramos o nosso compromisso com a estabilidade do sistema financeiro nacional. A atuação conjunta do Banco Central e do Ministério da Fazenda é e continuará sendo pautada pela prudência, transparência e rigor técnico, visando preservar principalmente a confiança dos investidores e, claro, assegurar a proteção dos depositantes.